Oi, eu sou o Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com data e hora em Python. Vamos ver brevemente como fazer essas manipulações, tudo bem? Então, na aula passada nós vimos, recapitulando, nós vimos como fazer a importação de bibliotecas externas e nessa aula nós vamos trabalhar com data e hora, ok? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, ok? Para receber as próximas aulas. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. A playlist com os vídeos anteriores está aqui, ok? Então, agora sim, vamos para o VS Code. Então, eu estou com a aula passada aberta, ok? Vou limpar o terminal, vou criar um novo arquivo, aqui vou salvá-lo como neo24.py, certo? E agora sim vamos começar. Trabalhar com datas e horas, geralmente ele é importante quando nós precisamos fazer algumas análises de dados. Por exemplo, queremos fazer análise de dados sobre vendas online. Então nós vamos precisar de alguma forma capturar e trabalhar com esses dados, com essas datas em Python, para conseguirmos criar ou ter alguns insights a partir disso. Então nós precisamos trabalhar com essa data e com essa hora de uma forma que seja prática, rápida e que não dê tantos problemas. A biblioteca Python ela possui algumas bibliotecas ou uma biblioteca para fazer esse trabalho, como nós veremos agora, ok? Então, nós vamos começar com a data. Então, eu vou fazer from date time import date, dessa forma. Então, se eu fizer data igual date.now, eu acho que eu vou ter um pequeno erro. Veja. Aqui não é now, é today. Agora sim, dessa forma. Percebo que agora sim eu não tive erro nenhum. E se eu fizer print data, eu tenho 23/5/2022. É claro que aqui está no padrão americano, então eu vou ter ano, mês e dia. Geralmente nós trabalhamos do menor para o maior, certo? Da menor unidade para a maior unidade, que é dia, mês e ano, e eles trabalham ao contrário, que é da maior unidade para a menor unidade, o ano, o mês e o dia, ok? Além disso, eu posso fazer o seguinte, fazer ano recebe data.year, eu posso fazer mês recebe data.month de mês e dia recebe data.day. Dessa forma, agora eu posso fazer print f, estamos no dia, mês e ano, dessa forma aqui. Agora, se eu imprimir, estamos no dia 22, no mês 5 e ano 2023, ok? Eu também tenho um outro módulo que eu vou importar aqui, que pode ser o from datetime import
time, certo? Então, eu vou fazer hora igual a time, ponto. E agora eu vou fazer o seguinte, hora igual time, e eu vou passar 18, 11 e 00. Dessa forma, se eu fizer print hora, perceba que eu criei um objeto do tipo datetime. Eu posso fazer um objeto do tipo time, tudo bem? Posso fazer type hora, e ele é um tipo, tá na classe datetime e a time, ok? E da mesma forma, eu posso fazer h de horas, por exemplo, hora ponto or de horas, m de minutos, hora ponto minutes de minutos, s de segundos, hora ponto second. Dessa forma, então eu posso imprimir hora h, minuto m e segundo s. Dessa forma eu posso desmembrar, igual eu fiz com a minha data. Aqui eu não coloquei as aspas, correto? Então, agora a hora 18, minuto 11 e segundo 0. Entretanto, nós temos ainda um outro módulo. Eu estou fazendo desse jeito para vocês conseguirem entender o que é cada um, que é o seguinte: from datetime import datetime. Então, eu tenho um módulo que eu trabalho, a classe que eu trabalho com data e hora juntos. Então, agora sim, se eu escrever atual, recebe datetime.now. Dessa forma. Agora, se eu fizer print atual, cls, perceba que agora eu tenho ano, mês, dia, hora, segundo, hora, minuto e segundo, certo? Então, se eu printar de novo, eu vou ter um novo segundo, porque ele está pegando a hora que o programa é executado, tudo bem? Então, perceba que aqui era 277, aqui já vai para 344. Então, e da mesma forma eu posso desmembrar isso, posso pegar até os microsegundos, ok? E existem algumas técnicas um pouco mais avançadas de data e hora, que nós vamos ver um pouco mais para frente, onde eu consigo transformar esses números aqui, utilizando o método dayweek, que eu consigo transformar para dias das semanas. Ok, eu consigo transformar para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Claro, os nomes em inglês, mas eu consigo. Isso vai ser interessante quando nós estivermos trabalhando com análise de dados e visualização de dados, que eu pretendo trazer mais à frente para vocês, tudo bem? Nessa aula foi mais para apresentar o pacote datetime, mostrar para vocês como se trabalha com eles, como importa, mostrar que nós podemos importar somente a data, somente o tempo, ou os dois. Eu posso também fazer tempo 1 e aqui eu vou mudar, vou colocar T1 e T2 para ficar mais coeso.
E perceba que agora eu vou ter dois tempos, certo? E eu posso fazer agora o meu T2 menos o T1, devido à sobrecarga de operações, tudo bem? Então perceba que, pelo fato de ser muito próximo, quase não tem coisa, ele vai dar zero. Mas, por exemplo, se eu fizer um for i in range um milhão, por exemplo, e fazendo i recebe mais igual, deixa eu pensar aqui, i vai multiplicar todos por 2, certo? De 1 a 1 milhão. Ele vai multiplicar o valor atual de i por 2, então ele vai dobrar os meus valores de 1 a 1 milhão, certo? Então aqui e aqui, de 1 a 1 milhão. Ele vai tirar meu tempo 1, vai passar por esse loop for, vai demorar um pouco, e só depois que ele terminar o loop for, ele vai pegar o datetime now, ok? Então perceba que aqui, depois que ele rodou o loop de 0, não foi de 1 a 1 milhão, foi de 0 a 9.999, porque exclui o último, certo? Então, ele tirou o tempo aqui. Eu vou fazer assim, print f tempo 1 T1 tempo 2 T2, certo? Que daí nós vamos ver os dois tempos. Então, eu tenho o tempo 1 aqui, certo? E tenho o tempo 2 aqui. Então, ele subtraiu o tempo 2 do tempo 1 e deu o tempo total da minha execução do loop for. Esses tempos nós vamos trabalhar melhor quando entrarmos na parte de programação funcional e começarmos a trabalhar também um pouco com geradores e iteradores para mostrar a diferença de velocidade entre uma list comprehension e um loop for, tudo bem? Então, com isso, você consegue ver também que dentro do meu pacote datetime, eu tenho o módulo dunder subtract, por exemplo, para fazer o polimorfismo de sobrecarga, de substituição, na verdade, a sobrecarga de operadores, onde ele está manipulando duas datas, certo? Eu tenho o datetime 1 e o datetime 2, e ele faz a sobrecarga de operadores e eu consigo fazer a subtração normalmente com duas datas, ok? Então, na aula de hoje nós vamos ficar por aqui. O que eu tinha para falar sobre datetime com vocês por enquanto era isso. Mais para frente nós vamos continuar explorando, assim como nós estamos sempre retomando parte de conhecimentos um pouco que nós vimos um pouco atrás e aperfeiçoando esses conhecimentos, porque na programação as coisas funcionam assim, tudo está interligado. Então nós vamos mais para frente, quando for relevante para nós vamos voltar a falar um pouco mais de data, mas por enquanto isso é o básico que vocês precisam aprender. Saber que a linguagem Python ela tem uma biblioteca onde nos permite trabalhar com datas, com horas e com datas e horas, e nós conseguimos também fazer operações com essas datas, aqui com essas horas, ok? Então, novamente, eu agradeço por terem assistido essa aula até aqui. Muito obrigado. Lembrando que se vocês ainda não deixaram o seu like, por favor deixar, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, ativar o sino de notificações para receber as aulas que vêm.
compartilhar esse vídeo com mais alguém que queira aprender Python. E agora sim, até a próxima aula.